Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que eu não sei quando vocês vão estar me assistindo. Esse vídeo eu tô gravando do meu carro, porque meus filhos estão em casa por causa oh meu Deus, desse monte de coisa que tá acontecendo. E eu não consigo gravar vídeo mais lá em casa, então o jeito foi gravar aqui no carro. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que mexeu muito comigo, sabe? Chama forma e estrutura. Inclusive é um dos pontinhos das barras de Axis, forma e estrutura. E o que isso significa? Significa que é aquela situação em que você determina para si mesmo, consciente ou inconsciente, como as coisas têm que ser, como as coisas têm que parecer, como as situações têm que se desenrolar, né? Como as coisas têm que ser criadas. É toda a forma e estrutura que você acaba criando para sua vida, né? Como se fosse um modo de fazer, uma receita de bolo de como a sua vida tem que ser, de como a sua vida tem que ser vivida, de como é que ela tem que ser criada, né? E para isso você compra muita definição dos outros, muita definição do que te ensinam o que é certo. E assim, o que eu gosto de falar é um exemplo muito legal é sobre a minha depressão pós-parto, né? Eu comprei a ideia de que o meu sonho sempre foi ter 2 filhos, sempre, né? E as 2 gravidezes foram super tranquilas, assim, pra eu engravidar, eu não tive dificuldade nenhuma, eu morria de medo de infertilidade, né, de eu não ter a chance de ser mãe. Então, assim, eu engravidei super fácil dos 2, super rápido, quando eu determinei pra mim, quando a gente decidiu que a gente teria um filho, a gente combinou e assim, no mês seguinte eu já tava grávida, sabe? Então, assim, foi muito rápido, foi muito tranquilo, tudo e tal. Vieram meus 2 filhos, apesar das complicações do parto, do pós-parto, assim, cirúrgicas, né? Vieram perfeitos, graças a Deus, assim, não tinham nenhum problema de saúde, não tinham nenhum problema físico, nenhum problema mental. Maravilhosos, perfeitos de saúde, tudo. E em casa, o meu marido sempre colaborou comigo em tudo, assim, sabe? Ele fazia de tudo. Eu podia deixar os meus nenéns tranquilamente com ele, porque ele fazia tudo. Ele trocava fralda, ele dava banho, ele dava mamadeira, às vezes eu precisava tirar leite, ele dava o meu leite. Então, assim, um pai super presente, um pai super fofo, né? E super babão, assim. Então, não tenho do que reclamar disso tudo. Só que aí o que acontece? Com o meu segundo filho, eu não tava feliz. Eu só chorava. E na minha cabeça tava aquela coisa, né? Nossa, mas eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho uma família muito bem estruturada, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego estável, porque eu sou servidora, sou concursada. Então eu tive 6 meses de licença, mais um de férias, e eu sabia que ia voltar e ia ter essa certeza de que eu não ia estar desempregada. O meu marido tem um ótimo emprego, meus filhos são super saudáveis e tudo mais. Enfim, tipo, tudo perfeito, sabe? Eu falei, gente, eu realizei o meu sonho de ter 2 filhos maravilhosos, perfeitos, fantástico tudo, sabe? Então, assim, por que eu tô triste? Sabe, se o conceito de felicidade que todo mundo fala pra mim, ou até mesmo que eu mesma ponho pra mim, que tudo isso, e eu não tô feliz, né? Então, a partir do momento que você começa a ver que a sua realidade ela não condiz com as definições que você impôs para você mesma, você começa a entrar em parafuso e aí você começa a tentar achar o errado de você, né? Eu acredito que tenha sido isso que desencadeou a minha depressão. Na época eu não conhecia Axis Consciousness e eu não tinha sequer a noção disso,
né, de que eu estava criando uma forma e estrutura para o meu pós-parto que não condizia com a minha realidade, né? Então, assim, eu tenho tudo isso e não estou feliz. Então, eu estava ouvindo uma live sobre definições em que o Rex Georges é maravilhoso, ele que estava me ensinando que, assim, às vezes a gente entra numa definição e a partir do momento que a gente entra nessa definição, a gente se limita, a gente passa a ter aquela totalidade como limite, entende? Então, assim, o que é pra mim ser feliz? Ser feliz é ter 2 filhos, ter um marido muito bom, ter um emprego bom e, enfim, e só. Se você tem tudo isso, você é feliz. Ou se você não tem pelo menos um desses negócios, você não é feliz. Entende? Então você começa a confundir, você começa a procurar o errado de você falar, não, mas peraí, então tem algum problema comigo. Se eu tenho todos os requisitos da felicidade, por que eu não tô feliz? Eu sou, sei lá, sou doente mental, eu tenho algum problema, sabe? Então você começa a ir para o errado de você. Então, assim, quando eu comecei a entender o Axis, as ferramentas e comecei a perceber o que era o conceito de forma e estrutura, gente, isso explodiu minha cabeça. Falei, nossa, então, muito bom. Então, assim, hoje eu agradeço imensamente a depressão porque foi ela que me levou até o Axis, sabe? E hoje o Axis me transformou enormemente. Mas até então eu não tinha noção disso, sabe? Eu não tinha noção de que, poxa vida, eu mesma que criei toda essa minha depressão por conta de um ponto de vista fixo, de que a felicidade tem que ter X, Y, Z. E se eu tinha X, Y, Z e não era feliz, eu tinha algum problema, sabe? Então, assim, cada um. Aí entra novamente aquela história a verdade de cada um. Aquilo é felicidade, talvez para a maioria da sociedade, para a maioria das mulheres, mas para mim não era verdade. Entendeu? Os conceitos de felicidade para mim dependiam de outros fatores, precisavam de outras coisas, enfim, era outra definição de felicidade na minha vida, para mim, naquele momento. Talvez antes, com o primeiro filho fosse, com o segundo filho já é totalmente diferente. Sabe? Então, assim, o legal do Axis é você ter essa consciência de que o que dá certo para um não necessariamente pode ser que dê certo para o outro. E porque não deu certo para esse outro, não quer dizer que esse outro tá errado ou que ele tem algum problema, sabe? Então, assim, esse vídeo é só para mostrar para vocês que esse ponto, ele é muito importante e ele é muito válido para tudo, sabe? Se você define, eu vou ser feliz com um homem X, Y, Z, que tem as devidas características X, Y, Z, você encontra esse homem X, Y, Z, pode ser que ele te faça feliz? Pode. Como pode ser que ele seja um babaca? E o homem A, B e C, ele seja muito mais maravilhoso para você, mas você sequer pensa nessa possibilidade porque você está tão focada no X, Y, Z que você sequer abre a oportunidade, abre os olhos ou sequer olha para o lado para ver se você acha um outro homem fora disso. Né? Então, a partir do momento que você começa a se dar conta de que forma e estrutura só destrói você, destrói, porque quando eu estava na minha crise mais alta da depressão, eu tentei me matar. Então, assim, a minha definição de forma e estrutura quase me destruiu. Quase destruiu a minha vida. Sabe? Por um conceito fixo que eu tinha na minha mente. Vocês percebem o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante para que a gente consiga viver com mais leveza? Eu até me emociono porque, assim, sabe, perceber que eu já passei muito perto de querer morrer, de querer matar e falar, gente, eu não estaria aqui para contar tudo isso, eu não estaria aqui para vivenciar o Axis e todas as coisas maravilhosas que o Axis me trouxe, sabe? Então,
parem um pouquinho para pensar nisso, sabe? Quantas formas e estrutura vocês estão criando na vida de vocês que não te permitem acessar as infinitas possibilidades diferentes daquela, tá? Pensem, repensem, e o que vocês quiserem comentar, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber a história de vocês e o que vocês conseguiram mudar e o que vocês não conseguiram mudar. A gente vai trocando ideia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.